E aí, bora esculpir? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho mais de detalhamento, tá? Aqui nesse rosto. Vou trabalhar a área dos olhos, algumas questões na sombra no nariz, a boca. Eu quero mostrar bastante a questão de detalhamento nessa boca, tá? O que eu quero que você entenda, presta atenção nisso. Você só deve ir para a parte de detalhe depois que toda a estrutura inicial, as formas maiores, as proporções gerais, a simetria geral tiver bem estabelecida. Bota isso na sua cabeça. Não vai adiantar você detalhar a boca, você fazer essa parte de baixo do nariz, detalhar o olho. Se toda a questão de proporção de nariz, da testa, distância dos olhos, largura da boca, tamanho do queixo, não tiver bem estabelecida, tá? Eu falo muito isso porque é um erro muito comum de iniciante. Quer começar pelos detalhes e esquece do que é fundamental para você ter uma escultura realista. Beleza? Então, bora lá. Lembrando sempre, ó, deixa a minha argila aqui no saco. Vou tirar aqui um pouquinho, ó. Tá. Deixa aqui no saco. Deixa ela aqui do lado. Ó, eu vou ter algumas áreas aqui onde eu vou trabalhar ter mais volume. Deixa eu só limpar a ferramentinha aqui, ó, que ela tá suja. A ferramenta tá limpa agora. O que eu vou fazer, ó? Eu vou dar mais volume e tal. Por exemplo, essa área aqui, ó, é uma área que ela vai precisar ter mais volume. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com um pedaço de argila, tal, e vou adicionar aqui, ó. Venho aqui, tirar outro pedaço menor, e vou adicionar aqui, ó. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. No nariz eu vou adicionar um pouquinho aqui, ó. Aqui no olho, eu vou deixar esse olho mais arredondado, ó. Aqui, ó. Então você percebe que eu vou dando mais projeção para algumas áreas aqui, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar agora para você. Uma das coisas mais difíceis de se entender na hora de fazer escultura é como que você modela uma forma tridimensional, tá? O que que eu quero dizer com isso? A grande maioria das pessoas, tá, dos artistas, até mesmo artistas que têm mais experiência, eles não fazem uma obra totalmente tridimensional. A obra não tem profundidade. O que eu quero dizer com isso? O nariz, ele não se projeta tanto
quanto essa região do canto dos olhos. Essa região aqui central aqui do olho, ela não se projeta tanto quanto essa região aqui do canto interno e do canto externo, tá? O nariz não se projeta tanto. O meio da boca não se projeta tanto em relação aos cantos da boca, certo? O que você tem que entender? Que quando você vê uma peça de baixo para cima, ou de cima para baixo, ó, ela vai fazer uma curva. Essa aqui é a vista que você tem que ter da boca. Aqui de frente a gente não vê profundidade. Essa boca ela pode estar assim, ó, e ela não vai estar com profundidade, beleza? Ó, vou dar um exemplo melhor aqui, ó. Escultura é sobre profundidade, tá? Sobre profundidade, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma boca aqui, tá? Finge que essa boca tá legal. Isso aqui, ó, seria uma boca vista de frente. Você não vê a profundidade, tá? Ó. Mas se você olhar de baixo para cima, ela quase não faz curva. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Essa boca aqui, ela agora tá fazendo assim, ó. Ó, de frente, de baixo para cima, ó. Percebe que ela tem uma curva muito maior, tá? Então, cada volume desse aqui que você tá vendo na escultura, tá? Ó, aqui no olho, aqui nessa região da testa, ponta do nariz, tá? As narinas, eles têm que se projetar bastante, tá? O nosso cérebro ele não é feito para perceber essa projeção e profundidade. Então, você tem que estar muito atento a isso. Ó, limpo meu dedinho aqui no pano. Aqui, ó. Esse lado aqui tá mais projetado, então eu vou tirar mais, ó. Lembrando, tá, que esse rosto ele tá levemente inclinado pro lado. Ia derrubando o tripé e a luminária. Ó, aqui também, ó. Assim, não tem noção de como é que fica a câmera aqui, tá? A câmera ela fica entre eu e a escultura. E aí é o que permite que vocês tenham a exata visão do que eu tô vendo aqui. Tá? Às vezes você tem que fazer alguns sacrifices. Então bora lá. Vou colocar mais massa aqui, ó. Isso aqui, galera, dá todo a questão, assim, de sensação, sabe? Toda a questão de sensação de realismo numa escultura, certo? Vou adicionar algo aqui, um pouquinho de sobrancelha. Ó, um pouquinho mais de massa aqui, que tá muito fundo. Venho aqui para outra sobrancelha, ó.
Ó, lembrando sempre que o dedo tiver, a argila estiver grudando no dedo, tá? Você vem no pano, você deixa um pano molhado com água, pode até ser o pano que você usa para alisar, e aí você limpa o seu dedo, tá? Aqui, ó. Vem aqui com o pano, ó. E vem, ó, suavizando, tá? A, a superfície, ó. Nessa hora, tá? Presta atenção nisso. Nessa hora, é um trabalho de paciência. Só que muitas pessoas acham que você precisa ter paciência para poder fazer escultura. Só que é o contrário. Ao fazer a escultura, você ganha paciência, tá? Porque é um momento ali, é uma atividade onde você é constantemente obrigado a exercer a paciência e sem perceber, entendeu? Não é como se eu tivesse me forçando para ser paciente. Eu me torno paciente cada vez mais sem nem mesmo estar fazendo isso de forma intencional. Como se fosse uma terapia, tal. Você vem aqui, aí arruma um detalhe, aí enquanto tá arrumando um detalhe, você vem e sem pensar muito, percebe um outro para arrumar. E é como se fosse um ciclo vicioso, sabe? Você tá aqui arrumando o olho, aí vai pro canto aqui externo do olho, e aí depois desce pro zigomático. E aí depois desce aqui para a região da frente aqui, ó. E aí de repente você vê aqui do outro lado, no outro canto do olho, opa, aqui também eu vou arrumar. E sem perceber você passa horas. Passaram horas e horas e horas e você esquece do mundo, esquece dos problemas, esquece de comer, de beber água, de tudo, sabe? É algo assim muito mágico. Agora eu vou aqui para a parte de cima da boca, ó. Aqui no canto, ó, eu vou vir com a ponta do cabo aqui do pincel, que ela é arredondada, ó. E aí eu venho aqui com o canto do meu dedo, ó.
Tira um pedacinho de argila. E aí o que eu posso fazer, ó? Vou alisar aqui no cantinho. Deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, presta atenção. Vou mostrar aqui a sequência para poder suavizar aqui na argila. Primeira coisa, eu vou vir com a ferramenta, ó. Vou remover um pouco aqui dessa quina, ó. Tem uma quina bem aqui, ó. Deixa eu ver se com esse lado aqui eu vou alcançar. Borrifa um pouco de água. Venho com o meu pincel, ó. E vou passar ele, ó. Uma forma, ó. Que ele vai de uma forma contra a outra, ó. Não precisa colocar muita água, tá? Ó, você vê que a argila, ela vai acumulando aqui no pincel e um pouco dela vai sendo removida, ó. Tá? E aí você tem a superfície, ó, bem lisinha, ó. Usando apenas água e um pincel, tá? Então é isso. Próximo vídeo eu vou mostrar como que eu vou fazer na boca, tá? Bora esculpir.